pessoal, esse aqui é o canal Clareia, esse aqui é minha mãe, Aline, e eu sou a Júlia, filha dela, e hoje a gente vai estar falando o que a gente aprendeu com o vídeo de Samaria. Isso mesmo, pessoal. Desde já agradeço todas as interações, os likes e também as inscrições no canal. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende algo novo. E é isso que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês, as nossas percepções sobre essa passagem de Samaria, de Jesus. A primeira coisa que a gente pode estar ressaltando de lição e de percepção é que Deus sempre vai se lembrar de você, em todas as circunstâncias. Então, a gente pode pensar assim, mas eu pequei demais, eu fiz uma coisa absurda, Deus nunca vai me perdoar, isso nunca vai acontecer. Mas foi isso que aconteceu com Samaria. Samaria pecou, teve 5 maridos, que seriam os ídolos, e naquele período, naquele momento, Samaria estava bem longe de Deus, mas mesmo assim, Deus se lembrou de Samaria, porque foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. E a mulher samaritana depois foi para a cidade e começou a falar para todo mundo sobre Jesus. De lição, acho que a gente pode tirar que isso serve para cada um de nós. Não importa o que a gente tem feito, como a gente tem vivido, sempre é tempo da gente recomeçar com Deus. E a gente tem que sempre pensar, se lembrar que Deus sempre vai ter olhos pra gente. Óbvio que a gente não vai pecar de propósito, não vai errar de propósito. A gente vai sempre tentar fazer o certo. Mas Deus sempre vai olhar pra gente com olhos de amor e vai perdoar a gente, se a gente estiver disposto a se arrepender de verdade. Isso que a Julia falou é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que para ser cristão, para seguir a Cristo, a gente tem que ser perfeito. E as histórias da Bíblia são incríveis por causa disso. Tirando Jesus, que é perfeito, que é o próprio Deus encarnado, todas as outras pessoas que são retratadas na Bíblia pecam. E a Bíblia não omite isso. No caso da mulher samaritana, que Jesus deixou bem claro que conhecia os pecados dela, mas que havia salvação para ela. Então, ali naquele momento que Jesus encontra a mulher samaritana, é muito legal ver que Jesus não olha essas barreiras, porque ela era uma samaritana, de gênero, e Jesus vai somente olha a pessoa. Quando eu era pequena, eu achava que água-viva fosse o animal, mas porque a gente sempre cantava isso nos louvores e tudo mais. Mas quando eu comecei a ter um relacionamento com Jesus, que eu entendi que de fato Jesus é água-viva, Ele supre o que a gente precisa e dá uma nova vida. Porque água é uma coisa que todo mundo precisa para poder viver. Por exemplo, essa mulher, ela foi no poço ao meio-dia, diz a Bíblia, naquele sol escaldante, e foi buscar água, então um lugar longe, e ela estava sedenta. É engraçado que depois que ela fala com Jesus, só assim, chamando atenção para isso, ela larga o cântaro, ela não pega água. Ela sai correndo para falar com as pessoas da cidade sobre quem ela encontrou. Fiquei pensando, ela não tá com sede? Ela esqueceu da água. Que a sede não era bem física, Sim. E aí eu me lembro do capítulo 2 de Jeremias. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Eles continuaram consumindo dessas cisternas rachadas quando eles tinham oportunidade de ir até as águas vivas, mas eles preferiram as cisternas rachadas. Uma coisa que eu acho interessante é que a cisterna também fala de um trabalho humano, porque a água viva, ela vem da natureza, foi Deus que proveu. Agora a cisterna não, um ser humano teve que ir lá, cavar, passar argamassa em volta, vedar, para o ser humano consumir. Então fala de uma coisa que nós fazemos para suprir a nossa própria sede. E ela chega a matar a sede durante um tempo. Só que aqui fala de cisternas rachadas, então as águas acabam vazando e a pessoa, em algum momento, vai ficar com sede. Sim, tem essa diferença, que a gente acha que certas alegrias podem suprir a gente pra sempre. Só que isso não é verdade. E é diferente isso, porque tem vários exemplos, inclusive eu no meio dos jovens, eu posso observar isso. Da gente achar que certas coisas a gente vai conseguir suprir sem Deus, suprir sem o Senhor e achar que vai ficar tudo bem, mas nunca fica, então a gente começa a se desesperar e começa a se lançar em tudo, qualquer tipo de coisa, e isso é muito perigoso, inclusive, mas Jesus está pronto para poder te receber, Ele bate a porta e é só você abrir e fica tudo bem. Filha, você está falando que é em relação aos jovens, mas eu acho que a diferença são as cisternas. Porque os jovens cavam cisternas diferentes dos adultos. Então, por exemplo, o que pode ser uma cisterna para mim?
Pode ser o trabalho. Tem pessoas que se afundam no trabalho e acham que o trabalho vai trazer satisfação. Pode ser um casamento, como a mulher samaritana. Tudo que traga satisfação para a pessoa pode ser vista como uma cisterna. Pode ser ir à igreja no domingo e somente no domingo e não falar com Deus o resto da semana. Também pode ser isso. Então, o que acontece quando uma cisterna vaza tanto que não tem mais água? A gente cava uma nova cisterna. E aí tenta suprir com uma outra coisa. E nunca a nossa sede acaba. Uma coisa que acontece também é que algumas vezes a pessoa pode, por exemplo, passar por uma experiência de conversão, ela aceitou Jesus um dia, mas depois de um tempo ela começou a sentir sede novamente. Então ela volta a cavar cisternas, ela volta a fazer coisas para preencher um vazio que ela começa a sentir novamente. E isso é uma coisa que muitas vezes não é falado, que é meio que velado. Então o que ela precisa fazer para não se sentir assim? Seja um relacionamento com o Senhor, né? E você que tá pensando que Deus não vai te aceitar de volta, lembra da mulher samaritana e das 10 de Samaria. Um conselho que a gente pode te dar é você fechar a porta do seu quarto e falar: Senhor, eu estou aqui. Né? Porque a gente acha que a gente precisa falar com Deus com palavras rebuscadas, difíceis, o português mais fino que a gente pode ter. Mas não, o que importa para o Senhor é, claro, você respeitá-lo, mas também ter o coração aberto para poder se relacionar com ele. E aí ele vai te aceitar. É legal a gente lembrar que Deus ouve tudo que a gente pensa. Deus, na verdade, ele sabe tudo que a gente pensa. Então, até as coisas mais horríveis que você pensou algum dia na vida, ou vai pensar, ou está pensando, Deus está ouvindo. Então não há nada que você vai falar para ele que seja uma surpresa para ele. Então você pode contar tudo. Ele se tornou seu pai. Então um pai, muitas vezes, que a gente nunca teve. Um pai que é um amigo, que... é médico também. Exatamente. Um pai que depois de tantos anos do juízo que houve em Samaria, voltou para resgatar. Então se ele fez isso com Samaria, também pode fazer com a gente, né? Quando a gente se sente assim, será que a gente acabou não se afastando da fonte? Então, o que a Júlia falou é bem legal, é você voltar a chegar perto da fonte, voltar a pensar que aquela sede só pode ser saciada em Jesus. E nunca é tarde para recomeçar. Filha, muito obrigada. Tá bom? Gostei muito da participação da Juju. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse nesse vídeo, nós falamos sobre o que nós aprendemos. E eu tenho certeza que você pode contribuir com muitas outras coisas, muitos outros aprendizados. Coloca aqui nos comentários pra gente ver e a gente poder conversar. Isso mesmo, então coloca nos comentários, vamos agregar conhecimento aí para que todos aprendamos juntos, né, filha? Todos possamos crescer aí. Curte o vídeo para que mais pessoas vejam. Isso. E compartilha também esse vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.